Tudo bem, pessoal? Eu elaborei um texto chamado A Profilaxia da Degradação Social, né? Nada mais oportuno que nesse momento pós-carnaval, né? Nada contra a festa, nada contra a diversão, mas contra, sim, alguns abusos que a gente percebeu nessa festa, né? E foram muitos dessa vez. Então, eu fiz uma reflexão, por que dessa degradação? O que está acontecendo com a nossa sociedade, gente? Qual é a origem disso tudo? Aí pesquisei alguns vídeos, tem um comunicador irreverente, engraçado, do tipo assim, quase um misto de humor com historiador, né? Com um assunto mais sério, né? Então ele faz uma pegada meio tragicômica dessa pesquisa, né? Das origens dessa degradação. E eu achei que valia a pena transformar em texto, transformei isso, vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição o texto e o link para a minha página onde tem outros textos nesse sentido. Bom, a prova da degradação que a gente vive, né, no aspecto moral, transcende o carnaval, transcende os abusos que a gente andou notando aí, né? Então, gente, cortou um pouquinho o vídeo, né, mas estou de volta. Tivemos aí como exemplo, né, que eu vinha falando, a peça teatral Os Macaquinhos, apresentações de movimentos pélvicos em sala de aula, né, vocês sabem, problema aí da substituição das aulas de português, matemática, enfim, por apresentações pouco gloriosas, né, para a juventude, uma coisa um pouco, para usar o termo correto, um tanto degradante, sim. O pessoal chama de cultura, mas a minha interpretação pessoal é que isso é exatamente o avesso da cultura, é uma anticultura, ou uma cultura de sarjeta, se quisermos chamar de cultura. Mas vocês lembram, né, o caso lá do museu, aquela coisa toda, situação muito polêmica, né? Eu achei completamente equivocado aquilo. E para dizer o menos, né, para usar um adjetivo assim, uma palavra mais leve. Mas então tem toda essa erotização precoce das nossas crianças, tudo isso eu acho antinatural, porque é óbvio que tem um momento próprio para isso e não é na infância. A criança tem que brincar, né? Essa é a minha opinião. Vi muitos protestos também, ano passado, esse ano, com atitudes grotescas, uma coisa muito deselegante. Os protestos podem e devem ser feitos, mas através de argumentos, né? Usar mais o mental do que, né, outras partes do corpo humano. Então, tudo isso eu deixo aqui como exemplos da degradação moral. O nosso comunicador irreverente, Felipe Ferreira, vem e faz um histórico para nós, eu coloquei em ordem, né? Ele fala rapidamente, tal, vale a pena assistir o vídeo, mas eu deixei aqui catalogado. Ele começa com Marx e a proposta do comunismo, né? Marx advogando o comunismo. Engels com a obra Família, a origem da família, da sociedade e do Estado. Eu li essa obra, gente. Essa obra é uma coisa triste, onde eles propõem a desconstrução da família, chamam as mães de famílias, esposas, com nomes assim muito inapropriados, que eu não ousarei repetir aqui, mas colocam de uma maneira terrível, né? Como se ela estivesse se vendendo ao marido em troca de um teto ou de algo nesse sentido, né? Muito triste. Depois ele coloca o item 3, Lenin, e aplicando na prática a teoria marxista pela revolta armada, deu no que deu, né? União Soviética, mortes, depois veio Stalin, o déspota ficou no poder por 20 anos, com todas as consequências, né, desse primeiro experimento comunista, 20 milhões de mortos. Então, aliás, eu tenho um livro que fala justamente, né, o livro negro do comunismo, né, um tijolaço. E ele conta justamente os horrores que esse regime proporcionou. Muita gente contesta alguns dados do livro, algumas fontes,
Mas o fato é o fato, gente. Eu sei que essa turma gosta do revisionismo histórico, mas não adianta, né? Tá lá. A história é a história e o que aconteceu, aconteceu. Não tem jeito, não dá para mudar. O regime comunista tem nas costas 20 milhões de mortos constatados, fora, né, todo o resto, sofrimento. Agora o regime venezuelano, né, com esse socialismo, esse comunismo de sarjeta, né? Depois surge aí o experimento do socialismo fabiano, pelo menos a teoria na Grã-Bretanha, com o comunismo light, vamos dizer assim, a taxação gradual e constante da propriedade privada, da população, sob a retórica do bem-estar social. Eu vou tirar o que você tem, eu vou taxar o que você tem, mas é para o seu bem. Essa retórica é uma coisa tragicômica, realmente. Tem que ser muito inocente para acreditar nisso. Mas, enfim, aí surge na Alemanha a social-democracia, né? Outra modalidade de um comunismo light, né? Entre aspas. Depois vem Gramsci, né? Ele cita Gramsci, que substitui a luta armada. Ok, não, a revolução não será feita por armas, mas sim pela hegemonia cultural. Esse é Gramsci. Nós vamos convencer as pessoas de que isso é bom. Elas vão pedir pelo tirano, elas irão votar em tiranos. É uma coisa interessante isso aqui. Interessante do ponto de vista psicológico, antropológico, não do ponto de vista dos resultados. Né? Os resultados, eles não são interessantes, eles são trágicos, com muita dor, muito sofrimento, enfim. Essa hegemonia social, esse controle social, é exercido através da mídia, das escolas, das instituições religiosas, ou seja, dominar tudo. Então, nas instituições religiosas, a teoria da libertação, nas escolas, a doutrinação. O termo não é bem doutrinação, porque a doutrinação pode ser positiva, mas é uma doutrinação do ponto de vista negativo, né, que exclui a diversidade, exclui o debate. Isso está acontecendo. Depois vem a escola de Frankfurt, a destruição dos valores morais. Essa é a escola de Frankfurt, né? Destruição de valores morais para uma necessidade do Estado. Sem a família, sem a moral, o Estado entra como grande paizão, né? Sem as instituições religiosas. O Estado entra quase como um substituto das religiões. Nesse sentido, eu gosto muito da expressão do filósofo contemporâneo brasileiro Luiz Felipe Pondé. Ele tem a expressão que a política tomou o lugar da graça. É a expressão dele. E acho que ele está certo nisso aí. Não deveria ser assim, mas de fato é assim. Tá? Isso é metodológico, é de caso pensado, não é à toa. Então, gente, aí isso obviamente cai numa deturpação dos valores transcendentes, dos valores da família, mas isso não uma deturpação a troco de nada. Isto é uma deturpação metodológica para acessar o poder. Aí vem a teoria crítica, né? Um verdadeiro cavalo de Troia para a desconstrução dos valores, de todos os valores postos, né? Através da história. Obviamente, daí decorre o desconstrutivismo na França, também abre os subitens para o desconstrutivismo, né? Desconstrução dos conceitos estabelecidos, utilização ideológica do politicamente correto. Aí entra essa utilização ideológica. Você não pode falar mais nada, né? Porque isso não pode, porque não sei o que lá. A própria evolução de como se referir a determinada minoria, você vê que o termo você coloca, isso é preconceito, então surge outro termo, politicamente correto. Aí esse também fica ruim, aí surge outro. Aí aquele também fica ruim, aí surge outro. Então isso é muito sintomático do que vem acontecendo. Então aí, gente, tá bem bagunçado, né? E para terminar, relativização dos valores morais, ou seja, a inexistência de certo ou errado. Aí nós já temos aí mais próximo de nós, né, século XX, Herbert Marcuse com o vitimismo
das minorias como método de acesso ao poder. A primeira das minorias que ele vai vitimizar são os criminosos, né? Ah, não, eles na verdade não são criminosos, são vítimas da sociedade. Ó, o vitimismo aí. Vem a ideologia de gênero negando a biologia, né? Então o gênero como uma construção social e não como um fator biológico. Nega tudo, uma desconexão com a realidade assim, terrível. E se você fala, olha gente, não é bem assim, biologia está em cima da mesa. Preconceituoso, né? Fica uma coisa difícil, né? Daí vem o politicamente correto para detonar o debate. Olha a dificuldade. E gerando a libertinagem como método político contra a moral conservadora. Olha aí, gente, tá? Surgimento nos Estados Unidos da New Left, né? E aí nasce o uso político dos movimentos. Desvio de causas politicamente corretas para a conquista do poder. Uso revolucionário e degradação dos movimentos feministas, que até então eram legítimos, né? Havia legitimidade no movimento. Aí o que eles fazem? Começam a utilizar politicamente o movimento, aí degrada, obviamente. Uso revolucionário e degradação dos movimentos ambientalistas, que também são legítimos, né? Eu sou muito... A natureza é cara a mim, eu gosto, né? Vocês podem ver ali na janela aqui atrás de mim, tem um jardinzinho, eu curto a natureza, em pequena escala, em grande escala também, acho que a gente tem que preservar aí uma condição, né, em grande escala também, mas aí faz uso político, né, e aí detona o movimento, detona. Aí já a gente pode falar em Saul Alinsky também, nesse mesmo período, né? Aí a gente tem os 3 pilares de Alinsky para a conquista do poder. Desinformação como estratégia, né? Ou seja, a distorção da informação para o bem do povo, né? Sempre. Essa retórica tosca. O niilismo político, ou seja, vale tudo para chegar ao poder. Não tem valor, não tem regra, não tem nada. Niilismo político. E a difamação do adversário, taxar o adversário com os piores adjetivos. Tá aqui, isso a gente vê, isso está acontecendo, gente. Na nossa frente, basta enxergarmos aí o que é, né? Distorce a realidade e acusa do que a pessoa que está acusando é. Né? O acusador é tudo aquilo, então ele lança o outro num fenômeno muito parecido com a projeção, fenômeno psicológico, né? Mecanismo de defesa do ego através da projeção. A diferença é que a projeção, o cidadão faz isso inconscientemente. E aqui no universo político ele se utiliza disso de maneira consciente, pérfida, tosca, nociva do ponto de vista existencial a si mesmo e do ponto de vista assistencial a toda a sociedade. É muito negativo isso. Aí termina tudo isso, gente. Divisão de classes como método, nós versus eles, né? Aquela retórica que a gente está muito acostumado a ver, né? Do nós versus eles. A conquista de todas as minorias, e aí sim ele obtém a maioria, porque ele segmenta, lança os movimentos para defender as minorias, e aí com todas as minorias juntas, ele conquista a maioria. É dividir para conquistar. Então é isso, gente. E no final criam ONGs, né, setorizadas, patrocinadas com dinheiro público, então financiamento de estudo. Então tem todo um método de conquista de poder, é isso que eu quero compartilhar com vocês. E enxergar isso faz parte da sua libertação. É uma profilaxia da tirania. Tá? E aí eu termino o texto com uma provocação. Seria o vídeo que eu estou comentando aqui a teoria da conspiração? E aí você decide, eu não responderei essa. Você decide. Né? Seria este vídeo teoria da conspiração? Veja aí, gente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo é um pouco longo hoje, mas acho que valeu a pena. Grande abraço, pessoal. Até mais.